Começa agora o Boletim da Rede Nacional de Rádio. Diariamente a gente traz para você informações, notícias, a previsão do tempo e os principais destaques da presidência, dos ministérios e dos demais órgãos do governo federal. Boletim Rede Nacional de Rádio. As ações do governo federal para o cidadão brasileiro, em destaque com jornalistas da Rede Nacional de Rádio. Notícia em 2 minutos. A Caixa vai iniciar o pagamento do Auxílio Brasil a partir desta quarta-feira, dia 17 de novembro. O programa do governo federal, que substituiu o Bolsa Família, tem como público-alvo famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. O banco exercerá o papel de agente operador e pagador do benefício, disponibilizando os valores concedidos pelo Ministério da Cidadania às famílias beneficiadas. Os beneficiários do Bolsa Família migrarão automaticamente para o Auxílio Brasil, sem necessidade de realizar novo cadastramento. O Ministério da Saúde lançou uma linha de cuidado referente ao tabagismo. A plataforma online tem como objetivo contribuir com a redução do uso do tabaco e derivados, a partir dos caminhos que o cidadão pode percorrer dentro do Sistema Único de Saúde. No Brasil, o número de pessoas com mais de 18 anos que fazem uso do tabaco passou de 15,7% em 2006 para 9,5% em 2020, segundo a pesquisa Vigitel. A redução no número de fumantes mostra o resultado positivo das políticas públicas do Ministério da Saúde, como a proibição da propaganda de cigarros, a advertência sobre o risco à saúde nos maços do produto e a adesão à Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. O Dia Mundial do Diabetes foi celebrado nesse domingo, dia 14 de novembro. A data escolhida pela Federação Internacional do Diabetes e pela Organização Mundial de Saúde é para reforçar a conscientização a respeito da doença. Em 2021, há mais um motivo para comemorar: a descoberta da insulina, medicamento essencial para a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Completou 100 anos. Estima-se que no Brasil vivam aproximadamente 17 milhões de pessoas com diabetes, número que pode ser maior se considerados os não diagnosticados. Atualmente estão cadastradas na Atenção Primária à Saúde cerca de 11 milhões de pessoas com diabetes. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. É notícia em 2 minutos. As regras trabalhistas estão mais simples. Depois de uma revisão completa em 1000 normas da legislação, com a participação da sociedade, o governo federal chegou a 15 atos, que agora estão em sintonia com a evolução da sociedade brasileira. O secretário de Trabalho, Luiz Felipe Batista de Oliveira, explica. As normas tratam de carteira de trabalho, aprendizagem profissional, registro profissional, vale transporte, entre outros assuntos. É menos burocracia e mais agilidade para o trabalhador. Governo Federal. Pátria Amada, Brasil. Minuto IBGE. Uma parceria com a Rede Nacional de Rádio. O carreteiro é um dos pratos mais tradicionais da culinária gaúcha. É preparado principalmente às segundas-feiras, já que a receita consiste em uma espécie de risoto com as carnes que sobraram do churrasco de domingo, ou com charque. Coincidentemente ou não, o Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de arroz do país. Os dados são da Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE. De acordo com Flávia Tomita, diretora técnica do Instituto Rio Grandense do Arroz, fatores como o clima e o solo facilitam a cultura do cereal no estado. O relevo plano ou suave, ondulado, também é um fator decisivo, facilitando a implantação e irrigação da cultura. A metade sul do Rio Grande do Sul possui diversas fontes de água para irrigação, como rios, lagoas, barragens, das quais são utilizadas para reservar água e utilizá-la durante a safra. Segundo o IBGE, 4 dos 5 municípios com maior valor de produção do arroz em 2019 ficam no Rio Grande do Sul. São eles Uruguaiana, Itaqui, Santa Vitória do Palmar e Alegrete. A especialista explica que esses municípios têm grande disponibilidade de terras e de recursos hídricos. O município de Alegrete, por exemplo, possui a maior extensão territorial de toda a região sul do país. De Porto Alegre, Felipe Prestes. IBGE. Informação para a cidadania.
Enem 2021. Se liga na dica. As provas do Enem estão chegando. E você, candidato, já acessou o cartão de confirmação na página do participante? É nele que você confere a data da prova, o local em que fará o exame, o número de inscrição e se existe opção por atendimento especializado. No dia do exame, a apresentação do cartão não é obrigatória, mas é recomendada. Não perca mais tempo. Acesse já o documento em enem.inep.gov.br/participante. Se liga na dica, uma produção da Rede Nacional de Rádio. O FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, abriu as inscrições para a 5ª edição da série de oficinas temáticas da agricultura familiar e PENAI, que será realizada no dia 25 de novembro. Os encontros virtuais têm por objetivo qualificar e ampliar o processo de aquisição de gêneros alimentícios produzidos por agricultores familiares para o PENAI, Programa Nacional de Alimentação Escolar. A oficina tratará do processo de compra da agricultura familiar para o PENAI, a amostra para controle de qualidade e normas de vigilância sanitária. No evento estarão presentes nutricionistas e representantes da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. As vagas são limitadas para permitir maior interação e colaboração entre os participantes, mas o conteúdo gravado será divulgado posteriormente. Após a finalização do encontro, o certificado de participação será enviado para o e-mail cadastrado no ato da inscrição em até 5 dias. Somente pessoas com inscrição confirmada receberão o certificado. O projeto Oficinas Temáticas da Agricultura Familiar e PENAI é direcionado a todos os atores envolvidos de alguma forma na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Outras informações no site gov.br/meu. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Outras informações no site gov.br/mec. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Olá, ouvinte! A cada ano, os ventos, chuvas, tempestades e períodos secos estão mais fortes e frequentes, não é mesmo? Pois é, são os efeitos das mudanças climáticas. Essas variações no clima podem causar acamamento das culturas, inundação de áreas cultivadas ou mesmo a redução da água disponível, colocando em risco a capacidade de produção das terras agricultáveis. Por isso, quem vive da agricultura precisa adotar práticas que evitem o aquecimento global, como conservar o solo, as nascentes de água e a vegetação nativa. Embrapa, agricultura movida à ciência. Alô, alô, meu amigo, minha amiga radialista. Eu, Maurício Rabelo, estou passando para te dar um recado importante. A Rede Nacional de Rádio é sua parceira de todo dia. Lá no site é só clicar e baixar tudo de graça para a sua emissora. Já são mais de 10 milhões de acessos e você faz parte dessa conquista. Vai lá em Rede Nacional de Rádio tudojunto.com.br e aproveita. É conteúdo que vai longe. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. De novembro de 1889. A história do Brasil mudou de rumo com a proclamação da República. A data marcou o fim da monarquia brasileira com a instalação de um governo provisório e a publicação do Decreto número 1, anunciando a República Federativa. O anseio do povo por um sistema democrático com mais liberdade econômica e menos autoritarismo desgastou a monarquia e abriu uma crise desencadeada também pela interferência de Dom Pedro II em questões religiosas, o que provocou atritos com a Igreja Católica. Os rumores de corrupção na corte causaram descontentamento entre os militares brasileiros. Os oficiais do Exército não podiam se manifestar na imprensa sem uma prévia autorização do ministro da Guerra. A classe média e os profissionais liberais desejavam mais liberdade política. Por isso, muitos aderiram ao movimento republicano, que defendia o fim da monarquia e a implantação da República.
Também se juntaram ao movimento os defensores da causa abolicionista. Eles relacionavam a falta de desenvolvimento às desigualdades na relação de trabalho, o que era legitimado por Dom Pedro II. Desta forma, o fim da monarquia representava uma opção viável para os que combatiam a mão de obra escrava. No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República no Brasil, instalando um governo provisório. História é hoje. A apresentação José Carlos Andrade. Sonoplastia Messias Melo. Educação, saúde, agricultura. Com a chegada do 5G no Brasil, todos os setores vão passar por uma transformação digital. A nova era da internet também vai chegar até sua casa, sua cidade. Um futuro totalmente conectado ao desenvolvimento, como explica o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Arthur Coimbra. Sem o 5G, não há transformação digital. E sem transformação digital, a economia e a sociedade brasileiras não se desenvolverão tanto quanto o resto do mundo. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. As provas do Enem 2021, Exame Nacional do Ensino Médio, serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro. Ao todo, são 3.109.762 participantes, sendo 3.040.871 para a versão impressa e 68.891 para a digital. O cartão de confirmação de inscrição dessa aplicação do Enem já está disponível na página do participante. O documento informa número de inscrição, data, horário e local da prova. Também apresenta orientações para a realização do exame, bem como se o participante deve ser tratado pelo nome social ou se precisa de atendimento especializado, caso a solicitação tenha sido feita e aprovada. O Enem é realizado em 2 dias de aplicação e é composto por 4 provas objetivas. Ao todo, são 180 questões, sendo 45 de cada área do conhecimento: ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias e linguagens, códigos e suas tecnologias, além da redação. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. O Enem é grandioso, um dos maiores exames educacionais do mundo. Resultado do trabalho do governo federal por meio do Ministério da Educação e da dedicação de milhares de pessoas que trabalham para que tudo aconteça da melhor forma possível. As provas do Enem serão dias 21 e 28 de novembro. E seu cartão de confirmação de inscrição já está disponível na página do participante. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Previsão do tempo para esta segunda-feira, 15 de novembro. Região Centro-Oeste. A cidade de Goiânia, em Goiás, tem nesta segunda-feira tempo nublado com pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura variando entre 19 e 24 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 70% a 95%. O município de Cabeceiras, em Goiás, festeja aniversário com muitas nuvens, possibilidade de chuva isolada e temperatura entre 25 e 36 graus. A umidade do ar é de 80% a 100%. Região Norte. Boa Vista, em Roraima, fica com possibilidade de chuva e temperatura marcando entre 25 e 36 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 45% a 80%. Belém, no Pará, tem neste início de semana pancadas de chuva e temperatura indicando entre 23 e 31 graus. A umidade do ar é de 60% a 95%. Região Nordeste. Natal, no Rio Grande do Norte, tem sol com muitas nuvens e temperatura em torno de 24 e 30 graus. A umidade relativa do ar varia entre 50% a 80%. Marechal Deodoro, em Alagoas, comemora aniversário com muitas nuvens, possibilidade de chuva e temperatura entre 23 e 31 graus. A umidade relativa do ar é de 50% a 80%.
Região Sul. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, apresenta neste feriado muitas nuvens, com previsão de chuva isolada e temperatura variando entre 18 e 31 graus. A umidade do ar fica entre 40% e 80%. O município de Rio Negro, no Paraná, está aniversariando com possibilidade de chuva isolada e temperatura marcando entre 11 e 26 graus. A umidade relativa do ar é de 40% a 100%. Região Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, tem nesta segunda-feira sol entre muitas nuvens e temperatura em torno de 16 e 25 graus. A umidade relativa do ar varia entre 60% a 90%. Prata, em Minas Gerais, faz aniversário com muitas nuvens e previsão de chuva isolada, com temperatura mínima de 17 e máxima de 29 graus. A umidade do ar oscila entre 45% e 95%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 15 de novembro. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. O Governo Federal, por meio do Ministério da Cidadania, apresenta o Auxílio Brasil, o maior programa de transferência de renda para aqueles que precisam de apoio e oportunidades. Uma força necessária para transformar vidas e desenvolver o país. Auxílio Brasil, para nossa gente transformar o país. Saiba mais em gov.br/Auxílio Brasil. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Fica por aqui mais um boletim da Rede Nacional de Rádio. Fique ligado, de segunda a sexta tem boletins em 2 edições. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Você acabou de ouvir uma produção da Rede Nacional de Rádio. Baixe esse e outros programas de graça no nosso site. Anote o endereço: redenacionalderadio.com.br. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Você está ligado na Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.